O tema dos imigrantes é questão fraturante, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Portugal tem mais de 1 milhão de imigrantes e cerca de meio milhão de processos pendentes na Agência para as Migrações, que há 7 meses veio substituir o CEF. Abrimos agora o debate com Pedro Delgado Alves, do PS, Cristina Rodrigues, do Chega, Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda e Hugo Carneiro, do PSD. Boa noite a todos e começo por Cristina. O Chega defende, numa primeira fase, diria, a alteração dos vistos só apenas para quem vem trabalhar ou até tem uma casa. Mas vai mais longe e defende o fecho das fronteiras até todas estas pendências, e estamos a falar de muitos processos estarem resolvidas. Isto é legal? Sim. Olá, boa noite. E pergunto-lhe isto porque ainda hoje o ex-presidente do Sindicato dos Inspectores do ex-CEF diz que essa opção de fechar as fronteiras não é sequer possível porque há diretivas da União Europeia que têm de ser cumpridas. Mas diz-me que é legal. Eu digo-lhe que é legal na medida em que os Estados-membros têm, apesar de tudo, autonomia relativamente a determinadas matérias. Esta será uma delas e, obviamente, que aquilo que o Chega propõe é de um ponto de vista de uma medida excepcional face, de facto, ao total colapso da AIMA neste momento. E pegando aqui, voltando um bocadinho atrás, é que, efetivamente, eu concordo que há dificuldade de execução daquilo que era a proposta de execução da AIMA que o Partido Socialista tinha. No entanto, há também claramente uma falta de estratégia a vários níveis e, portanto, sabendo que se tinha alterado a lei de imigração, era muito expectável que houvesse um aumento brutal do número de pedidos e, portanto, teria que ser cautelar, não só em termos da regularização desses pedidos, como teria depois também que ser cautelar outras infraestruturas que também estão a ser impactadas com o aumento da imigração. E aqui digo o acesso à saúde, digo a educação, a habitação, que teve um impacto enorme. Um número muito grande de famílias portuguesas está neste momento com dificuldades no pagamento da sua renda. Mas para e no acesso à o habitação. Chega, se o CEF tivesse continuado a existir da forma que estava, não existiriam tantos problemas como hoje? Eu julgo que não existiriam. Há uma coisa que me parece que é factual. Na altura já existia 400 mil processos pendentes. Eu estive a ver um comunicado precisamente da mesma associação que mencionava, onde refuta essa informação e, portanto, diz que o número de pendências era inferior e que realmente houve agora uma deterioração relativamente aqui aos números. No fundo, eu julgo que, independentemente de nós estarmos aqui a discutir se a AIMA é melhor ou se o CEF é melhor, temos aqui realmente uma alteração da política migratória e o ponto essencial que nos parece é que realmente temos neste momento uma política de portas abertas, como já muitas vezes foi mencionado, uma política sem conta, peso e medida, que não se coaduna com as condições do nosso país e que está a criar... O Chega chega a dizer até que a movimentação dos migrantes no país deve ser controlada. Isto não é atacar a liberdade das pessoas? Não é propriamente a movimentação. No fundo, aquilo que o Chega propõe é um sistema de cotas, como existe em muitos outros países, que pressupõe que existe um estudo sobre as zonas onde são necessárias mais pessoas, onde há mais carências de mão de obra, que tipo de qualificações é que são necessárias e depois então tentar de alguma forma orientar as pessoas para essas à partida serão sempre setores terciários, isso quase que não vai permitir as pessoas progredirem financeiramente, salarialmente, é isso que chega... Não percebi que se me disse que iriam ou que não iriam permitir. Iriam, não é? Bom, mas isso são as qualificações que elas têm, não é? Agora, não deixam de ter uma possibilidade de chegar, tentar uma vida melhor, de estudar, de procurar outros empregos, ou seja, a partir do momento em que as pessoas vêm e que têm efetivamente o visto de residência, não há depois qualquer controle sobre a sua mobilidade. Mas há estas cotas pressupõem que anualmente seja revisto o número de pessoas que o país está disponível para receber. As redes de tráfego. Ao essa a consequência da política. A atual legislação o que faz é precisamente... De facto, isto é importante e isto é enganar as pessoas. As alterações legislativas que foram efetuadas à lei de imigração aumentaram em muito aquilo que se chama o efeito chamada. E o efeito chamada apenas facilita o trabalho das redes de tráfico de seres humanos e auxilia a imigração ilegal. E, portanto, vir com esta conversa a parecer que são humanistas e que estão preocupados com as pessoas não é verdade. E, aliás, aquilo que referi há pouco deixa muito evidente o número de pessoas em situação de sem-abrigo que se encontram à porta da AIMA, mas não só. O número da população de sem-abrigo aumentou substancialmente nos últimos anos. Quando ouvimos dizer que não se tem nada contra quem vem trabalhar e se há uma maneira se tenta mascarar esta ideia de que somos contra as imigrações, mas de forma fofinha, curiosamente é nos comícios do Chega que se grita nem mais um só imigrante.
E, portanto, enquanto a situação não estiver resolvida. Não é essa a nuance que a turba gritava, dizendo nem mais um só imigrante. Nem mais também me parece, exatamente nessas e também me circunstâncias. parece que a anatomização de Deixe-me só Não acrescentar. conseguem dizer se as pessoas efetivamente estão mais ligadas ou não a questões de violência. Cristina, deixe-me só acrescentar esta Podem questão. estar ou não. Vocês não sabem. Não há demonstração. Vocês não Sabemos, sabem. sabemos. Quando a nacionalidade das Cristina pessoas Rodrigues é não andava no pano, ocultada, nenhuma disso mesmo. quando a nacionalidade das pessoas é ocultada de todos os relatórios, da mesma forma que não se pode dizer que a violência, o aumento da violência está ligado à imigração, também não se pode dizer exatamente o oposto, como vocês estão constantemente a dizer. E há aqui um facto que me parece relevante, que tem a ver necessariamente a criminalidade que aumentou não aumenta relacionada nem com quaisquer fenómenos de há aqui uma coisa que é nem numa fundamental. escala que pudesse ser Há uma coisa que é fundamental, que é o sentimento de insegurança que as pessoas sentem. O sentimento de insegurança que é alimentado. O sentimento de insegurança alimentado. Ouvir as pessoas. O sentimento de insegurança que tentam alimentar com coisas como esta. Não é o Chega que alimenta nada, são as De forma pessoas alguma. que sentem. Não, são as pessoas E sentem com a incompreensão não é o de muitas Chega que desenvolve, circunstâncias. não é o Chega que Se as desenvolve, pessoas que não direciona tivessem a campanhas chegar contra as comunidades em Avalanche, entre nós pacificamente. havia muito mais espaço para uma integração das pessoas que chegam e da adaptação das pessoas que cá estão. Mas onde é que há Agora, estes problemas de integração? Em montes de sítios. Por exemplo, ilustra-me, por favor. Vila Nova de Mil Flores. Não. Em que Então os não eram para dar um exemplo. em que os migrantes foram alvo de violência policial, em que os migrantes eles próprios são ostracizados. E eles, portanto, o exemplo que decide escolher. Em Vila Nova de Mil Flores, vou-lhe dar um exemplo o exemplo de uma que escolhe pessoa para identificar que é residente como um problema e está é a aqueles ser em que os ameaçada, migrantes são não é verdade, traficados e são objeto. Então, fruto das vossas propostas, fruto das Não iniciativas e da política do O que estava a tentar demonstrar Não, é que os migrantes, de alguma forma, são uma causa do aumento da criminalidade. Eu estou a demonstrar dizer é que antes, não pelo podem dizer contrário, nem uma são coisa, vítimas de nem outra. criminalidade. Podem, Não, por causa de dados estatísticos tratados ao contrário do Aquilo que que Chega vocês diz. estavam a dizer que Chega diz era não que é a verdade. violência Só ouvir não o Fabiano, está a posição do associada Bloco. Não é verdade. ao aumento da imigração. Fabiano, E o que eu estou a dizer é que não diga. podem dizer isso como não podem dizer A o Cristina contrário. Rodrigues Se é ocultado, Cristina se a Rodrigues nacionalidade sabe é ocultada, perfeitamente como é que essa sabe? informação não é ocultada e eu não é? tive o cuidado Então, de mas a trazer. ministra da Total, Administração o que a Interna ministra respondeu-me isso na semana lhe passada, disse exatamente assim, isso. a ministra dos baixou em 50% os reclusos estrangeiros. E então? O número de arguídos E os processos? Isso é de estrangeiros quando, já agora? diminuiu. Diga-me Eu o digo ano. quantos são os Diga-me dados o mais ano. recentes. Diga-me o Compara os dados de 2017 e 2021 no que Ora toca aos bem, arguídos. ora bem. E Então é bom eu ver vou digo-lhe, quando é que houve as se me deixar, alterações digo-lhe o legislativas resto. nesta matéria, E em relação não é? à população prisional, As pessoas não chegam e vão baixou diretamente para a para prisão. metade, Cristina Rodrigues, de 2017 para 2022. Para o Ora Bloco bem, de o que é que Esquerda aconteceu neste período, é muito Cristina? fácil Eu sei que falar não quero ouvir, mas do eu vou seu dizer. lugar de privilégio. Nesta altura, Mas olha, a deixam daí, imigração vão à aumentou, rua, Cristina falem Rodrigues. com as pessoas. Cristina Rodrigues, Percebam nesta como é que as altura, pessoas se a sentem, população porque é que se imigrante em sentem Portugal assim. aumentou. E E saem como do já lhe vosso foi lugar de demonstrado privilégio. mais do Deixa que ouvir. uma vez. Eu vou Defendem que o espaço Schengen está a ser violado, mas em contrapartida dizem também que as fronteiras devem ser fechadas. Não, assim, O que é mas que isto quer dizer e que relação é esta que parece que não faz sentido? temos que separar as coisas entre as fronteiras não ficam fechadas para dentro da União Europeia, nem países com quem Portugal tenha portanto, acordos de circulação. Portanto, relativamente Mesmo a com o isso, CPLP? não há... Sim, mesmo com o CPLP. Agora, aqui, o ponto que me parece mais relevante tem a ver com o próprio processo que foi instaurado, porque Portugal, o Estado português, estaria a incumprir o acordo de Schengen com a questão, aí sim, dos Se bem que já dos houve vistos CPLP. vários processos nesse sentido, até com o anterior governo, e o próprio Presidente da República diz que não há violação. Está bem, mas isso vamos ver qual é que vai ser o resultado do processo. Parece-me que aí devemos aguardar efetivamente por essa resposta. Mesmo assim, Cristina, o Chega vai continuar a defender esta medida? Esta medida relativamente à suspensão da emissão de autorizações de residência, sem dúvida. A única coisa que nós vamos conseguir se isso não acontecer, é aumentar o número de dependências. E, bom, aguardaremos por aquilo que o Governo amanhã dirá, não é? Mas esperemos que seja uma medida, algumas medidas que sejam urgências. Não vamos falar de questões que são diferentes. Não é casos concretos. Isso aumenta o número de dependências. Nós também temos dependências distinto. tratamentos de proteção Tem um internacional. enquadramento Estou-lhe a distinto. perguntar, que diz que E, fechava portanto, completamente as fronteiras. Vamos aguardar Não por aceitamos aquilo mais que vão refugiados? ser as medidas do Governo, que esperemos que tenham, de alguma forma, uma solução para esta problemática. Obviamente que a questão da mão de obra na AIMA é relevante. Tivemos notícia há pouco tempo de que 100 pessoas pretendem sair da instituição, o que Isso se também não prevê é que certo. vai agravar muito mais
portanto, as pendências, e a situação como está, ela não pode continuar. Vamos aguardar também para que haja uma inversão da política de imigração que tem sido até este momento, mas como o Carneiro dizia há pouco, não conseguimos aqui fazer uma projeção e terá que ser amanhã para fazermos essa análise que nos parece fundamental. Pedro, obrigado aos 4. Obrigada. Fazemos um curto intervalo. Obrigado.